Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal, onde falamos um pouquinho sobre política, né? E especificamente estamos aí numa série que chamamos aí Que Partido é Esse? Então hoje vamos falar dos partidos de direita. Em vídeos anteriores aí no canal eu falei de todos os partidos políticos do Brasil, seguindo aí uma ordem crescente numérica, né? São 29 partidos registrados atualmente no TSE, e depois eu fiz um resumo dos partidos de esquerda, dos partidos de centro, e hoje vamos apresentar o resumo dos partidos de direita. Gostaria primeiro, de me apresentar. Me chamo Fábio Lac, sou candidato a vereador aqui na cidade de Volta Redonda. Meu número de urna é o 30030, pelo Partido Novo, um partido de direita que a gente vai falar hoje. Aqui temos um candidato a prefeito, o Mauro Campos, também número 30. Queria pedir desculpa a você também, porque eu fiquei uns dias ausentes aí dos vídeos, principalmente porque estava trabalhando aí em outros temas, aí, outros materiais da campanha, e aí acabei não tendo tempo para fazer um vídeo aí, esse vídeo que é o último aí da série Que Partido é Esse, né? Bom, então vamos lá, pessoal, as anotações aqui. Os partidos de direita, segundo uma pesquisa da Folha de São Paulo, em 2022, são os seguintes: Republicanos 10, DC, que é o Democracia Cristã 27, o PMB 35, PMB é Partido da Mulher Brasileira, PP 11, União Brasil 44, PRD 25, o PRTB 28, está muito nas mídias sociais atualmente, por conta do Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. PL 22, o partido do ex-presidente Bolsonaro. O Novo 30, é o partido que eu represento aqui. Estou buscando a minha eleição a vereador aqui em Volta Redonda, número 30. É o partido que tem aí em seu quadro aí o Deltan Dallagnol, tem o governador Zema também, de Minas Gerais, o prefeito de Joinville, que é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. O Zema também é muito bem avaliado em Minas. Ou seja, partido aí que está buscando aí uma representação aí a nível nacional. Ainda somos um partido considerado pequeno ainda, temos somente 4 deputados federais e um senador, mas esperamos aí nessa eleição agora, com a sua ajuda, chegar aí um número expressivo aí de vereadores eleitos e principalmente prefeitos eleitos, Essa é a ideia do Novo nessa eleição agora de 2024, Bom, pessoal, os partidos de direita são esses, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para você, Qual a diferença entre direita e esquerda, Relembrando que no vídeo anterior aí eu falei para vocês que essa designação esquerda e direita veio lá da Revolução Francesa, há mais de 200 anos atrás, onde o grupo de pessoas que era favorável ao contrário, ao regime que tinha na época, a França naquela época tinha um rei, que era o Luís XVI, então tinha umas pessoas, tinha uns revolucionários, vamos assim dizer, que queriam mudar o regime. Eles se sentavam à esquerda do parlamento, E aqueles que defendiam a manutenção do reinado, com algumas pequenas modificações na sua gestão, se sentavam à direita. Então ficou essa questão, esquerda, direita, esquerda relacionada à mudança, à revolução, e a direita à manutenção. Só que nos dias atuais não é muito assim que acontece. A direita ela quer promover também uma revolução, mas só que uma revolução de uma maneira diferente da esquerda.
Enquanto a esquerda, por exemplo, ela fala muito num Estado forte e, digamos assim, detentor de todas as soluções para os problemas nossos do dia a dia, né? Problemas sociais, problemas econômicos, né? A esquerda defende, por exemplo, um aumento de impostos, isso que é o que tem hoje aí no governo atual, né? No governo do presidente Lula, para que se distribua mais renda e por aí vai, aquela história toda. A direita, ao contrário, a direita ela prega menos imposto e mais poder na mão da sociedade, na mão dos cidadãos. Para quê? Para que esse dinheiro na mão dos cidadãos, esse dinheiro ajude a girar a economia e fazer com que a economia cresça sem a necessidade de intervenção do Estado. Ou seja, o Estado ele faz a gestão, porém a sociedade por si só, o mercado por si só, é que gera a riqueza necessária para que o país cresça, né? Essa é a grande diferença entre direita e esquerda, a maneira de fazer a gestão, digamos assim, dos recursos financeiros que o país tem, né? Diga-se de passagem, só lembrando, né? Estado, né? Governos, eles não são geradores de riqueza, né? Na realidade, todo o dinheiro que eles recebem é dinheiro de impostos, sejam impostos cobrados a empresas ou impostos à pessoa física, né? Porque nós, quando vamos lá no supermercado e compramos lá nosso pacote de arroz, de feijão, qualquer produto que a gente compra, ou seja, existe um imposto ali, um imposto sobre o consumo. E esse imposto é que o governo arrecada e distribui. Então, nós, a direita, o que somos favoráveis? Somos favoráveis à redução desse imposto, para que sobre mais dinheiro para a população. Nós somos favoráveis a uma redução do tamanho do Estado, a uma informatização. A gente, principalmente nas prefeituras, por aí, né, do Brasil, o que a gente vê? A gente vê muita coisa ainda sendo feita no papel, carimbando, e tudo ainda do século passado ainda. E hoje a gente tem dispositivos, assim, a gente tem a informática aí a nosso favor, em que a gente pode ser mais eficiente e gastar menos, digamos assim, com a máquina do Estado, né? Então a direita, ela defende isso, defende menos imposto, mais eficiência do governo, de uma maneira geral, para que o dinheiro circule na mão de quem precisa circular e não na mão do Estado, né? Um exemplo claro também dessa questão de direita e esquerda aqui na América Latina hoje nós temos aí o Brasil sendo governado por um partido de esquerda, né, pela esquerda de uma maneira geral, PT, PSB, tá todo mundo lá, PSOL, tá todo mundo lá no governo. E nós temos um país aqui do lado, que é a Argentina, governado ali por um presidente de direita, né, que é o Milei, né? E aí, pessoal, vocês podem procurar na internet os vídeos que tem aí. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos cada vez mais aumentando o nosso déficit público, lá na Argentina eles conseguiram já no primeiro semestre zerar esse déficit e gerar, digamos assim, superávit, né? Enquanto aqui no Brasil cada vez mais a gente vê mais impostos sendo criados, na Argentina o governo lá fala justamente isso, reduzir a reduzir os impostos para que sobre mais dinheiro para a população, para que a população vá consumir e consumindo as empresas têm que produzir mais, produzindo mais, gera mais imposto para o governo. Então é um ciclo que ele não tem fim, né? Quanto mais dinheiro você dá para a população em redução de imposto, mais o poder de compra aumenta, com isso a moeda também valoriza, as empresas produzem mais, produzindo mais, gera mais imposto para o governo arrecada, tem superávit e consegue
digamos assim, fazer as obras e as melhorias necessárias que toda a sociedade precisa. Aqui no Brasil, no governo da esquerda, o que a gente vê? A gente vê mais arrecadação baseada em imposto, né? E aí, esse imposto, o governo está gastando desenfreadamente, porque é muito fácil gastar um governo que não, gastar um dinheiro que não é deles. Parte desse dinheiro está sendo revertido não para aumentar o nível de produção interna, mas sim está sendo revertido em, como é que fala, em repasse social, né? Bolsa Família, agora tem o da escola também, tem, ou seja, isso tudo não aumenta o nível, digamos assim, de industrialização, né? Só porque esse dinheiro, por exemplo, que vai para o Bolsa Família, né, que vai para as ações sociais, ele não ajuda a pessoa a mudar de patamar de vida, ele ajuda a pessoa basicamente a manter o patamar atual, ou seja, vou falar aqui no português correto, basicamente não morrer de fome, né? Essa é a realidade, né? E nós da direita pensamos um pouco diferente, né? Você tem que fazer com que as pessoas, com que a própria sociedade, ela se desenvolva, gerando mais empregos, né? O microempresário, o médio empresário, para nós da direita é importante dentro desse contexto todo, porque ele é o grande motor gerador de empregos da sociedade, né? Eu anotei aqui mais algumas coisas, por exemplo, sobre direita e esquerda, nessa questão econômica. Gostaria de ressaltar que eu não sou nenhum economista, eu estou aqui apenas retransmitindo, assim, coisas que eu li, que eu vi, né, e que conversei com um ou com outro, estou tentando aqui retransmitir. Eu anotei aqui, inclusive, algumas coisas, né, sobre, até mesmo sobre a Argentina, já que o assunto aqui é falar de direita, né, nesse vídeo aqui. Então, por exemplo, lá na Argentina, o presidente Milei, ele explicou o passo a passo, né, por exemplo, da geração de inflação, né? Ele fala que o problema da inflação e da pobreza é o déficit fiscal. E por que ele fala da pobreza? Porque quanto maior a inflação, mais pobreza se tem. Você tem uma ideia? Lá na Argentina, em 2006, a inflação era na ordem de 27%, não, desculpa, a inflação era na ordem de 0,3%, e a pobreza lá, o índice de pobreza deles era na casa de 26%. Hoje, o índice de pobreza deles está na casa de 42%, ou seja, quase que dobrou. E isso em 2023, não é hoje não. Em 2023 foi para 42% ao final do ano, e eles tiveram lá um recorde lá inflacionário no ano de 147%. Ou seja, aumenta a inflação, aumenta a pobreza. Essa relação é direta. E o que faz da inflação? A inflação, né, ou seja, se você quer atacar a pobreza, você tem que reduzir a inflação. O que faz da inflação? Segundo ele, déficit fiscal. Ou seja, o que é o déficit fiscal? É o governo gastar mais do que arrecada. É igual você na sua casa. Se você na sua casa gasta mais do que você arrecada, do que você tem de remuneração, uma hora o banco não vai querer mais te emprestar dinheiro. E o que vai acontecer contigo? Você vai ter que reduzir, né, digamos assim, o seu conforto dentro de casa, ou seja, você vai ficar mais humilde, digamos assim, né? Essa é a realidade. O governo é a mesma coisa. Então, quando você tem um déficit, você tem dívida. A empresa, o governo tem dívida. E essa dívida, ela tem juros altos. Por quê? Porque quanto mais dívida você tem, mais o banco te cobra juros. É igual você na sua casa. Você tem dívida, chega uma hora que o banco não quer mais te emprestar dinheiro. Por quê? Porque ele olha para você e fala assim, esse cara é mal pagador. Então eu vou emprestar para ele, mas com juro altíssimo. É mais ou menos isso que acontece com o governo. E o que o governo faz para cobrir o déficit, para cobrir o rombo?
ele emite dinheiro, emite moeda. E emitindo moeda, acaba desvalorizando a moeda. Outro exemplo para você entender. Você planta batata na sua casa e vende para a sua comunidade. Você vende batata R$ 10, por exemplo. Aí passa algum tempo, o vizinho começa a plantar batata também. O que acontece com o preço da batata? E vende na mesma comunidade. O que acontece com o preço da batata? Ele diminui, ou seja, a batata perde valor. Né? Aquela batata que antes valia R$ 10 o quilo, agora ela vale R$ 7 o quilo, porque aumentou a oferta de batata na comunidade. Mais ou menos a mesma coisa com dinheiro. Na hora que você tem o Banco Central, digamos assim, a Casa da Moeda emitindo dinheiro para cobrir rombo, né, dívida do governo, tem muito mais dinheiro circulando dentro do país e aí o dinheiro acaba perdendo valor. Se ele perde valor, na hora que você vai fazer a tua compra lá, né, um pacote de feijão você não vai mais conseguir comprar com o mesmo dinheiro que você comprava antes. Você vai ter que colocar mais dinheiro para comprar aquele pacote de feijão. E aí gera a inflação. Então a inflação é um fenômeno monetário. Não é um fenômeno que acontece porque o patrão, o empresário, ele quer ganhar mais dinheiro. Não, é porque existe um rombo fiscal, existe um déficit, que aí para cobrir esse déficit se tem que emitir mais moeda, e quando você coloca mais moeda no mercado, a moeda de uma certa forma, o dinheiro de uma certa forma perde valor. Perdendo valor, ele não compra mais a mesma coisa que comprava antes. Ok? Então nós da direita, principalmente, né, nós do Partido Novo, nós defendemos que primeiro tenha que ser feito, né, um controle de gastos do governo, tem que ser feito uma redução de gastos públicos, principalmente gastos públicos, maior eficiência. São bandeiras que nós, a direita, defendemos, especificamente nós também do Partido Novo. Tá? Defendemos essas bandeiras aí, o controle fiscal, redução do tamanho do Estado, né? Mais liberdade para as pessoas empreenderem, tocarem os seus negócios, menos impostos. Isso são bandeiras que nós defendemos. Tá? Inclusive, nossos deputados federais defendem firmemente essas bandeiras no Congresso atual. Ok? Então, pessoal, assim, eu não sou nenhum economista, estou trazendo aqui apenas um pouco do conhecimento aí de uma forma mais simples, aí espero que tenha falado de forma mais simples para vocês entenderem um pouco essa diferença do que a esquerda faz, o que a direita faz, né, como que é a nossa visão principalmente da economia, porque a economia é aquilo que vai realmente tirar as pessoas da pobreza e vai transferir renda, sabe? Programas sociais é importante, sim. Você tem que ter programas sociais e tem que mantê-los. Porém, o que vai realmente fazer com que a economia dê um salto e a gente vire um país de primeiro mundo é a gente gastar menos no governo, que eu digo, né? Reduzir o déficit do governo para que a gente reduza no futuro, né? Ou seja, a gente não tem esse risco inflacionário no futuro. Ok? Então é isso, pessoal. Só relembrando aqui, então, os partidos de direita são PL, o Novo, PRTB. O Novo é o mais à direita de todos. PP, União Brasil e PRD. Republicanos, DC e o PMB. Espero que você tenha gostado do vídeo, das explicações aí que eu dei aí, que apesar de não ser nenhum economista, espero que tenha ficado claro para você aí. Se você chegou até aqui, né, não esquece aí de dar o seu joinha, o seu like, é muito importante, eu fico muito satisfeito aí por vocês estarem me dando o joinha aí. E se inscreva no canal, pessoal. A gente tem aí, hoje eu estava olhando ali a estatística, já estamos, todos os vídeos juntos já tiveram quase 700 visualizações, né? Mas ainda o número de inscritos ainda é baixo ainda, então precisamos aumentar esse número de inscritos aí, para que fique um pouco mais ali parelho ali com o número de visualizações, tá bom? Agradeço a vocês aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.